Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor, amém? Os irmãos foram generosos comigo hoje, está bem no centro aqui, está simétrico, irmão. Ó, nem precisei. Na verdade, eu só vou deslocar aqui por segurança. Estou com receio de... Entendeu? Oi? Não, mas está tudo bem. Está tudo tranquilo. Irmão, se alguém puder, por gentileza, depois me trazer um pouquinho de água só, por favor, seria abençoador para mim aqui. Irmãos, que alegria podermos, para mais um dia do Senhor juntos, alegria em especial de ter aqui meus sogros, seu Elian, Dona Ivanete, aí você já entendeu o porquê da Elinete, entendeu? Elian, Ivanete, aí ó, aí veio a Elinete, minha cunhada, Eliane, obrigado por vocês estarem aqui, meu cunhado, Wellington, sejam bem-vindos, viu? Muito bom ter vocês aqui mais uma manhã. Irmãos, e nós estamos indo para o nosso segundo domingo juntos aqui, e semana após semana a gente vai fazendo as coisinhas devagar que precisam ser feitas. Louvo ao Senhor, irmãos, porque pela graça de Deus muitos estão se colocando na posição de assumir os cuidados também com o espaço físico. Então, ontem eu precisei me ausentar em servir uma família que perdeu um ente querido e precisei estar ali presente, depois retornar para finalizar o sermão. E eu só pude fazer isso porque existiram irmãos que estiveram na sexta e no sábado aqui o dia inteiro cuidando, né, desse ambiente para que a gente pudesse cultuar aqui hoje. Então eu faço questão de expressar isso, porque a sua presença e a sua dedicação coopera grandemente para a realização do nosso culto público. Amém, irmãos? Porque quando a gente fala da mensagem, que sim, é o meio pelo qual Cristo tem de nos lavar, nós somos lavados pela água da palavra, mas a gente precisa também de um ambiente limpo, de um ambiente organizado, de um ambiente onde a gente tenha condições de se sentar. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos aí que veio ao longo da semana se dedicando. E eu quero te dar uma notícia, tá, irmão? Semana que vem tem mais, tá bom? A gente vai ter uma semana de trabalhos aqui, e aí no fim da semana que vem a gente vai precisar de novo de um mutirão aqui, para limpar tudo de novo, para organizar tudo de novo. E até quando vai ser isso, pastor? Não sei, irmão, talvez até que Jesus venha, entendeu? Mas enfim, vamos nos dedicar para acelerar tudo. Contudo, nós temos o entendimento de que a sua presença é muito importante para que a gente consiga pôr tudo em ordem. Amém, irmãos? Então eu quero iniciar, na manhã de hoje, a nossa nova série de mensagens, que nós vamos chamar, acho que alguns dos irmãos viram ontem nas redes sociais, nós vamos chamar essa série de Conselhos Pastorais. E talvez alguns irmãos queiram saber, queiram ouvir sobre o motivo pelo qual a gente trouxe esse nome para essa série. E já há algum tempo o Senhor vem me fazendo ver algo e ficar desconfortável com algumas coisas, com relação a mim mesmo, em muitas vezes. Com relação ao meu jeitão, com relação à minha forma de ser, à minha forma de agir. E à medida que a gente vai também cooperando com o apacentamento do rebanho de Cristo, a gente vai percebendo que algumas lutas que eu enfrento, eu sei que há outros irmãos que de igual modo têm enfrentado algumas dificuldades. Dentre elas, uma das dificuldades é que muitas vezes nós temos, e os irmãos, ao me ouvirem dizer algo aqui, vão perceber que eu já venho orando sobre isso em muitas ocasiões quando eu pego o microfone aqui nos nossos ajuntamentos, que é nós não ouvirmos para saber,
Nós não estamos buscando, quando nos reunimos, ouvir apenas para saber sobre. Mas quando nós nos reunimos, nós queremos ouvir o conselho do Senhor. A gente se propõe a ouvir o conselho do Senhor. Não é para saber o que Ele pensa, o que Ele quer. É para que o nosso coração esteja então disposto, inclinado, a obedecê-lo. Porque ouvir para saber é muito diferente de ouvir para obedecer. Ouvir para corresponder. E quando, meditando nas cartas de João, e me recordando de quando abordamos o Evangelho de João no ano passado, ficamos de maio a dezembro falando sobre João, o Evangelho discorrido por João. Nós agora nas cartas de João, nós temos um irmão agora um pouco mais velho, escrevendo. Passou um tempo na vida dele. Ele está mais experiente. Ele está mais sensível também, porque a palavra de Cristo produz isso em nós. João talvez já tivesse cabelos brancos, é bem provável. Se eu com quarentão já estou cheio de cabelo branco, estou imaginando João já na casa lá dos... A gente acredita que essas cartas foram escritas perto ali do ano 80, 85, tem alguns que arriscam dizer perto do ano 90, depois de Cristo. Então, antes dele escrever Apocalipse quando exilado na ilha de Patmos. Mas, quando nós entendemos isso, nós estamos falando de um irmão que ele escreveu primeiro sobre o Evangelho, para falar e anunciar que Jesus é o Cristo. Ele estava cooperando com a proclamação do Evangelho por toda a sua vida, e agora esse irmão, bem mais velho, ele tinha conselhos para dar. E esses conselhos para dar são muito importantes que a gente pare, renda os ouvidos, entregue o coração e se coloque prontamente a ouvir esses conselhos pastorais desse que foi o único dos discípulos que morreu de velhice, porque todos os outros discípulos morreram ou decapitados ou crucificados, morreram por meio de sofrimento, mas João, esse irmão, ele foi tomado pelo Senhor na sua velhice. Amém, irmãos? Então, o primeiro inclinar do meu coração, porque Deus tem trazido profundamente ao meu coração a necessidade de ouvirmos os conselhos de homens e mulheres piedosos que vieram antes de nós. Onde a gente não se põe a ouvir apenas para saber o que eles pensam, mas a gente se põe a ouvir porque temos muito o que aprender. E é esse o sentimento que moveu o meu coração em começarmos essa série na manhã desse dia. Amém, irmãos? Então, para isso, vamos abrir a primeira carta de João, no capítulo 1, verso 1, e à medida que você encontrar, que você possa estar em pé. João, 1 João 1:1. Quantos irmãos encontraram aí? Amém? O texto das Sagradas Escrituras nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês,
para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai bondoso e querido, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor mais uma vez. E nesse momento onde vamos colocar aqui a nossa mente, os nossos ouvidos, em receber do Senhor a instrução, em ouvir sobre o compartilhar das Escrituras, que os nossos corações, Pai, estejam profundamente atentos e sensíveis ao que o Senhor quer falar conosco. Tudo aquilo, Senhor, que vem como divagações na nossa mente, Senhor, pensamentos difusos, irmãos entre nós, lutando contra a ansiedade, contra tensões, angústias e tristezas. Senhor, vem produzir neles agora o refrigério que só o Senhor pode produzir, a fim de que prontamente sejam capazes de receber do Senhor a boa instrução por meio da Tua palavra. E assim, Pai, te sou grato pelo privilégio, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com esses irmãos, a fim de recebermos juntos a instrução do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, irmãos. É curioso nós percebermos que quando João escreve essa carta, até porque, historicamente, quando nós falamos sobre uma carta, uma das ferramentas, uma das estratégias mais comuns nos tempos antigos, e quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que escreveu tantas cartas, ela começa muitas vezes com uma apresentação, com uma saudação, com uma bênção, e depois começa a instrução, correto? E quando nós vemos o início de 1 João, o que é que nós observamos? Nós observamos que ele foi direto ao ponto. Nós percebemos, inclusive, nos concílios que tivemos ao longo dos anos na história da igreja, muito foi discutido de que João era esse que estava escrevendo a primeira carta, exatamente porque faltou aqui, historicamente, uma apresentação. Ele não se apresenta aqui. E ele já logo começa dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos. Contudo, há uma similaridade no ensino, que isso já foi suficiente ao longo da história da igreja, nos concílios, em compreendermos que os primeiros versos de 1 João trazem para nós a memória, os primeiros versos do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Quem lembra como começa o Evangelho de João? Começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quando nós vemos aqui os primeiros versos de 1 João, conseguimos compreender a sincronia entre a escrita do Evangelho com a escrita dessa carta. Por isso, então, ao longo dos anos, torna-se, então, perene e consciente para nós de que, de fato, essa carta foi escrita por João, o apóstolo de Cristo, conhecido como o apóstolo amado. E quando nós vemos essas cartas, essas três cartas, elas têm uma mensagem solene
e urgente para a igreja contemporânea. E é curioso porque nós vemos que essas cartas foram escritas há praticamente 2000 anos atrás, mas o que nós podemos falar sobre a contemporaneidade? Os problemas que motivaram o velho apóstolo a escrevê-las ainda atingem a igreja de hoje. Os tempos, de fato, mudaram completamente, contudo, a natureza adâmica é a mesma. Você ouviu isso? Amém ou não, irmãos? Então, os problemas que permeavam a igreja naquele tempo, tudo bem, na época não tinha internet, na época não tinha celulares, não tinha um tanto de coisas, mas também existiam outros problemas lá na época que eram comuns à natureza adâmica, natureza essa a qual nós continuamos travando uma guerra diária até os dias de hoje. Os tempos mudaram, mas os problemas são os mesmos. E o Evangelho de João, preste atenção, não estou mencionando as cartas, agora estou mencionando o Evangelho escrito por João, foi escrito para que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo pudessem ter vida em seu nome. Então, quando nós falamos, expusemos aqui por praticamente 7 meses, e no ano de 2024, o Evangelho de João, nós falamos sobre os sinais que Jesus realizou, e esses sinais apontavam para revelar que Jesus era o Messias esperado. Mas nesse momento, as cartas escritas por esse irmão agora mais velho, um idoso, a primeira carta foi escrita para dar garantia aos que creram em Cristo, acerca de ter a certeza de sua salvação. Então eu quero reforçar isso. A primeira carta de João, a ênfase é lembrá-los da garantia daqueles que creram, que eles tenham certeza da sua salvação. A segunda carta que João escreveu foi para alertar a igreja do perigo dos falsos mestres e os falsos ensinamentos. Vocês estão percebendo o quão cíclica é a história? Percebem isso? Amém? Então a primeira carta estava falando sobre a certeza da salvação e o modo de viver de um cristão. A segunda carta está ali para nos alertar sobre o perigo dos falsos mestres e falsos ensinos. E a terceira carta é uma carta que na verdade a gente não diz nem que tem o capítulo 1, porque 3 João é capítulo único, né? É discorrido direto, e 3 João é para nós um alerta sobre o perigo dos falsos líderes. Então nós temos 3 coisas aqui, as quais nós vamos discorrer nas próximas semanas. 1 João, falar sobre reafirmar que aqueles que creram precisam ter então em seus corações a paz e a certeza de sua salvação em Cristo Jesus. Segunda carta de João vai falar sobre o alerta contra os falsos mestres e os falsos ensinos. E a terceira carta de João vai falar sobre o alerta aos falsos líderes. Hernandes Dias Lopes faz uma abordagem sobre isso, dizendo que o apóstolo João deixa claro que o ensino gnóstico acerca de Jesus estava absolutamente equivocado. Os gnósticos faziam distinção entre o Jesus histórico e o Cristo divino. Eles achavam que eram 2 pessoas. O ensino gnóstico, para os gnósticos, o Cristo veio sobre Jesus no batismo e saiu dele antes da crucificação. E o ensino gnóstico era uma perversão da verdade, uma heresia que a igreja deveria rechaçar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem morreu em uma cruz verdadeiramente, a saber, foi Cristo, o Filho de Deus. E quando o gnosticismo trouxe a ideia de que Jesus como figura humana era diferente do Cristo, o Messias esperado, isso está diminuindo a obra de Cristo, de que aquele que sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se
esvaziou assumindo forma humana, e quando os gnósticos atuavam dessa forma, eles estavam diminuindo o tamanho da obra vicária de Cristo. Quantos estão compreendendo até o momento, irmãos? Amém? E quanto a isso, uma afirmação de Martinho Lutero sobre a natureza física e humana de Cristo, Martinho Lutero disse: eu, porém, pela graça de Deus, aprendi a não afastar os olhos daquela pessoa que nasceu de Maria, nem procurar ou a reconhecer um outro Deus. E preciso fixar os olhos nessa pessoa que nasceu de Maria. Onde está o Filho de Deus, ali está o Cristo. Onde está o Cristo, ali está o Pai. Isso me faz lembrar uma reflexão de John MacArthur, onde ele diz acerca de Cristo, que ele sempre foi, a partir da encarnação e a partir da sua ressurreição, Cristo é completamente homem e completamente, perfeitamente Deus. Você ouviu isso, irmãos? Amém? John MacArthur acredita, e nos ensinando, como igreja contemporânea, que nós não devemos dissociar a figura do homem Jesus, que veio encarnado, daquele que é o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, o Filho do homem. Amém, irmãos? A primeira carta de João foi chamada por John Wesley de a parte mais profunda das Escrituras. Toca 3 dimensões do cristão, e eu quero enfatizar para aqueles que gostam de registrar, tome nota de algo. Essas 3 dimensões do cristão são doutrinária, ética e devocional. Então, na primeira carta que João escreveu, nós temos aqui a oportunidade de enxergar o cristão sendo ministrado, sendo levado a refletir na perspectiva doutrinária, na perspectiva ética e na perspectiva devocional. Ele começa falando no texto que nós vimos, contemplamos e tocamos. João foi uma testemunha, irmãos, e é curioso lembrarmos disso. João, diferente de nós, não foi apenas alguém que ouviu e creu. João teve a oportunidade de ouvir e crer, vendo Jesus ali na forma humana. E ele viu o Cristo ressurreto. Quem está escrevendo aqui foi alguém que foi testemunha ocular da realidade física e histórica de Jesus sobre a terra. A mensagem de João não estava baseada numa visão apenas de religiosidade humana, mas a realidade e convicção de João estava em falar de um Cristo ressurreto que ele pôde ver, ele pôde conversar e pôde tocar nesse Cristo ressurreto. John Stott, acerca disso, ele reafirma algo para nós, dizendo que a carta é uma mescla de clareza pastoral e profundidade teológica. Quero chamar a sua atenção para isso. A carta de João, segundo John Stott, ela mescla clareza pastoral e profundidade teológica, destinada a fortalecer a fé e o amor dos crentes. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos apenas ser aqueles que têm uma consciência de no que cremos, mas aquilo no que cremos deve desdobrar em revelar quem Cristo é. Por isso John Stott usa essa expressão, que a clareza pastoral e a profundidade teológica, elas trabalham juntas para produzir fortalecimento da fé e uma vida de entrega abnegada em amor uns para com os outros. Quantos estão compreendendo isso aqui, irmãos? Amém? Quantos já tiveram a oportunidade na sua trajetória cristã de ler as cartas de João? Alguém aqui já leu as 3 cartas? Sabe algo sobre a carta de João? E é curioso, porque a gente acaba ao ler encontrando pontos de identificação, né?
João, ele é sempre positivo, ele não é polemista. João não está arrumando briga com ninguém. A única briga de João é com engano. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui ou não? João agora, mais velho. Ele não está entrando em polêmicas, mas ele está respondendo às necessidades que aquele povo tinha sobre o vir de Cristo. O seu objetivo é redentor e não reacionário. Nós não vemos um João insurgente. Nós vemos um João apontando o Redentor. Nós vemos um João encorajando os leitores a aperfeiçoarem a sua compreensão teológica. Preste atenção nisso. Nós vemos João encorajando os leitores a aperfeiçoar a sua compreensão teológica, aguçarem o seu rigor ético e a elevarem a sua intensidade devocional. Eu tinha recomendado que você registrasse 3 coisas: compreensão teológica, rigor ético e intensidade devocional. E João está incentivando os irmãos a que pudessem desdobrar isso em sua vida cotidiana. E é muito importante, então, nós compreendermos para quem João estava escrevendo. Se nós não entendermos para quem João estava escrevendo, nós também teremos dificuldades em compreender como nós devemos receber os escritos de João. João, segundo a história da igreja nos ensina, ele estava naquele momento pastoreando um grupo de igrejas caseiras estabelecidas na cidade de Éfeso. E ele estava ciente de que no entorno de Éfeso e outras cidades dos arredores, o movimento gnóstico estava começando a ganhar força. Então, quando João começa a escrever, ele começa a escrever dizendo assim: irmãos, eu não quero que vocês se percam. Então, primeiro, vocês precisam aperfeiçoar a sua compreensão teológica. Então, preste atenção em algo que eu quero ser muito claro aqui, irmãos. Sabe por que nós vemos, nos dias de hoje, tantos desvios no Evangelho? Sabe por que nós vemos tantas coisas estranhas às Escrituras? A gente vê tantas práticas que são absurdas perante a exposição da Escritura, porque a verdade é que nos falta, irmãos, uma profundidade maior a nossa compreensão teológica, a nossa compreensão das Sagradas Escrituras. E João aqui está chamando os irmãos a lembrarem das coisas que ele tinha ensinado no princípio, juntamente com os demais apóstolos. Você percebeu algo sobre essa carta? Se você olhar os versos iniciais, você vai perceber que João não está dizendo aquilo que eu vos ensinei. Perceba isso na carta. João não está dizendo aquilo que eu vos falei, aquilo que eu vos disse. Mas João, o tempo inteiro, está usando uma expressão pluralizada, porque ele está falando sobre aquilo que os apóstolos receberam, sobre a doutrina dos apóstolos. Sim, em termos de estudo, existe a teologia joanina, petrina. A gente vai ter a teologia paulina também, como formas de interpretação. Contudo, o ensino é o ensino dos apóstolos. Por isso é tão importante, irmãos, estarmos expostos a todo o conselho de Deus, a toda a Sagrada Escritura, aumentar a nossa compreensão teológica. Diante disso, irmãos, o que você acha que eu vou pedir para você fazer ao longo dessa semana? O que você acha que eu vou pedir, irmão? Lê o que, irmão? As cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª cartas de João. E quantas vezes você vai ler? Vamos fazer a leitura pelo menos 3 vezes aí ao dia ou não? Manhã, tarde e noite, igual Daniel, né? E tal. Não. Sem essa, irmão, por favor. Segurei e evitei a brincadeira, tá tudo bem. Sabe o que nós precisamos fazer, irmão? Nós precisamos revisitar as Sagradas Escrituras. Sem aumento da compreensão teológica, nunca estaremos
protegidos. Se com compreensão teológica estamos vulneráveis, quanto diga sem compreensão teológica, estamos ainda mais desguarnecidos quanto a ensinos enganosos e distorções das Escrituras. A segunda coisa que João ele está mencionando é sobre o rigor ético. E eu quero ter todo o cuidado do mundo nesse momento, por quê? Porque quando nós ouvimos a expressão rigor ético, a impressão que isso pode nos trazer é que alguém vai dizer o que eu devo ou não devo fazer, e isso vai flertar com algo que nós temos ensinado aqui, domingo após domingo, vai flertar com um problema que Timóteo, que ela anuncia isso no seu livro Igreja Centrada, que é o problema do... Alguém lembra aí ou não? Se eu começo a falar sobre rigor ético desconexo de todo o contexto da Escritura, isso pode soar como moralismo. Contudo, irmãos, uma pessoa que viveu aquilo que está descrito em Mateus capítulo 3, a saber, que Jesus falou com Nicodemos sobre o novo nascimento, a obra do Espírito produz um novo tipo de gente, e esse novo tipo de gente vai ter um rigor ético mais elevado. Não porque está sendo obrigada a viver de forma mais correta, mas porque a obra do Cristo produz um modo de viver cheio de integridade. Quantos compreenderam o que eu disse aqui nesse momento? Amém, irmãos? E por fim, há um elemento, irmãos, que como eu tenho ouvido isso do Senhor assim, como um impelir ao longo dos últimos tempos. Compreensão teológica, aguçar o rigor ético e a intensidade devocional. A intensidade devocional, irmãos, está muito associada, está correlacionada com o modo com o qual correspondemos ao impelir do Espírito. E o interesse o qual nós demonstramos em ouvi-lo, obedecer e gastar tempo me interessando e me dedicando em conhecer o coração do meu Cristo. Porque a verdade é que hoje, irmãos, nós estamos tão ocupados com o atual sistema, com a vida presente, cotidiana, que nós fazemos tudo o que nos pedem para fazer no local de trabalho, nas demandas sociais, mas quando nós temos a oportunidade de parar um pouco para ouvir do Senhor, parece que a nossa mente já não consegue absorver mais as coisas da mesma forma. Alguém se identifica com esse meu sentimento também ou não? A gente parece que está sendo engolido pelas coisas, mas a gente não se permite muitas vezes parar e reencontrar as lágrimas. E reencontrar o choro. E reencontrar aquele momento da gente ouvir algo, saber que é o Senhor que está falando com a gente. E a gente ter um coração quebrantado, ter um coração sensível. João, o apóstolo, quando está escrevendo para essa igreja, ele não está preocupado com uma coisa, ele está preocupado com a vida integral deles. Ele está preocupado que, em parte, o problema eles compreendem pouco da Escritura, então tem que aumentar a compreensão teológica. Eles têm pouco rigor ético, estão permitindo pequenas práticas. Sabe aquelas práticas que são o cinzento? Deixa eu trazer uma expressão para você, irmãos. A.W. Tozer, em um de seus livros, ele fala sobre essa questão de confessar atos pecaminosos. E o que é o cinzento? Porque a gente usa muito uma expressão, a gente tem que pôr o preto no branco, né? Porque o que é aqui de uma cor, a gente sabe que isso aqui está equivocado. O que é de outra cor, a gente sabe que isso daqui é lícito e está certo. Mas tem coisas que estão ali é o cinzento. Faz sentido o que eu disse até aqui ou não, irmãos? E aí o cinzento, sabe o que a gente faz? Como a sociedade caminha livremente em cima do cinzento, a gente está fazendo o mesmo. Quando, na verdade, se há uma
ponta de possibilidade de eu estar errado, eu deveria imediatamente confessar aquilo e abandonar essa prática. Não como moralismo, mas como um zelo cuidadoso de não querer caminhar de forma desorientada para um extremo pecaminoso. E João também está demonstrando a sua preocupação, porque se a gente não compreende, a gente não vive corretamente, certamente o nosso coração, irmãos, preste atenção nisso. Quando os nossos ouvidos e os nossos olhos estão mais fechados, preste muita atenção nisso. Quando os nossos ouvidos e os nossos olhos estão mais fechados, a palavra de Cristo não vai descer para o nosso coração como deveria. Então nosso rigor ético começa a fazer o que, irmãos? Baixar. A gente começa a fazer tudo o que todo mundo faz. E a palavra de Cristo agora, ela começa a soar como uma palavra que ela não nos cabe mais. A gente não quer aplicar mais aquilo, a gente acha que não é desnecessário isso. A gente passa a ser seletivo. E sabe qual é o próximo passo, irmãos? O próximo passo é que nós passamos a não mais ter um coração quebrantado quando a palavra de Cristo está sendo anunciada. Porque a gente já esfriou, irmãos. E o apóstolo João aqui, quando está escrevendo, ele está preocupado com o indivíduo completo, ele está preocupado que você precisa compreender mais. Você precisa entender mais as Sagradas Escrituras. Você precisa também demonstrar, pela sua forma de viver, que você é regenerado, então seu rigor ético é mais alto. Todo mundo faz, e você se abstém, porque não convém isso daqui, ou eu tenho dúvidas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você tem dúvidas se o que você está fazendo é correto, ou se algum irmão que te ama plantou em você a dúvida se o que você está fazendo é correto, como um pastor que quer zelar pelo seu coração, pela sua vida, eu quero dizer para você, então para. Então abandona. Porque se é cinzento, irmão, o rigor ético pode estar muito baixo. E por fim, João está dizendo que sem um coração quebrantado, a gente nunca vai conseguir corresponder à voz de Cristo, irmãos. Como nós carecemos de recuperar as lágrimas nos olhos e um coração quebrantado, irmãos. E eu quero falar uma coisa com todo carinho. Culto barulhento não é sinônimo de coração quebrantado. Você ouviu o que eu disse? Culto ruidoso não é sinônimo de um coração quebrantado. Eu lido com gente que é capaz, segundo se utiliza isso, essa expressão, né, que eu detesto essa expressão, mas é comum. Eu lido com gente que vai para fritação, para queimação no culto público, e na segunda-feira está fraudando imposto. E na segunda-feira está vivendo imoralidade sexual. Quebrantamento fala de sensibilidade para saber e pôr em prática. Você ouviu o que eu disse ou não? Sensibilidade. Então eu ouvi, meu coração quebrou. Agora eu abracei a verdade. E essa verdade eu quero pôr em prática na segunda-feira. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? E isso pode se dar em silêncio. Primeiro João 1, de 1 a 4, João ele chama os leitores de filhinhos, repetidas vezes. Você observou isso ou não? Por que você acha que ele chamava os irmãos de filhinhos? Essa é uma que eu não duvido e creio mesmo nisso. Primeiro porque ele era um ancião. E nisso eu quero fazer um comentário aos meus irmãos homens aqui. Que tipo de ancião eu quero me tornar?
Eu quero ser um ancião assim, ó, que é capaz de olhar para os irmãos. Alguém já está rindo e dizendo, está quase, né, pastor? O triste é ver os irmãos rindo, se olhando e tipo assim, né? Um irmão ancião que quando abre, jorra a piedade. Um ancião que quando abre a boca, jorra a ternura. Esse tipo de sentimento traz autoridade para olhar para irmãos em Cristo mais jovens e chamá-los de quê? Filhinhos. Contudo, Gleice, há um segundo elemento que faz João chamá-los assim. Sabe qual é o elemento? Coração pastoral. Segundo vemos nas Escrituras, ele nos guia para conhecer Cristo não apenas intelectualmente, mas de forma pessoal e prática. Nesse texto está descrito que João fala para que vocês tenham comunhão comigo. A expressão do grego é koinonia, que fala repartindo vida. Então João não está aqui preocupado apenas com o tamanho da cabeça dos irmãos, mas ele está preocupado em que a clareza vai produzir piedade, vai gerar um coração quebrantado e vai colocá-los em comunhão com o Pai. Você entende isso ou não, irmão? Acerca disso, o N. Gruden diz, o cristianismo é centrado em eventos históricos que se tornam experiências espirituais para os crentes. A alegria do apóstolo só poderia ser completa se a igreja compreendesse que o verdadeiro, expressivo amor fraternal, conduzido pelo Espírito Santo na vida de cada cristão, deve ser a mais evidente marca do conhecimento de Cristo e, portanto, da salvação na comunidade cristã. Você sabe o que o apóstolo João está dizendo aqui claramente para nós nesse texto? Que se alguém arroga ter a marca do conhecimento de Cristo, isso se revela em amor piedoso, genuíno e natural. Ele naturalmente ama. Você ouviu o que eu disse ou não, irmão? O que eu falei aqui? Ele o quê? Naturalmente ama. Então não é alguém que está fazendo, eu vou me esforçar para perdoar. Não, irmão. O perdão está nele. Porque assim como ele recebeu o perdão, ele libera perdão. O amor está nele. Porque assim como ele recebeu um amor estando morto em seus delitos e pecados, ele é capaz de amar alguém, ainda que esse alguém seja também um pecador. A comunhão, em grego koinonia, é a expressão clara da união espiritual de Cristo com o crente, comunicada por meio de metáforas, como a videira e dos sacramentos, dos membros do corpo de Cristo, descritos em João, capítulo 15. Sabe quando nós pegamos um texto, abra sua Bíblia, mantenha, imagino que os irmãos estejam com a Bíblia aberta aí, 1 João, capítulo 1. Quando ele no verso 3 diz, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham o que, irmãos? Comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Você sabe o que João está aqui verbalizando, o que João está construindo aqui de entendimento? João está deixando claro, João está anunciando que a compreensão teológica, o rigor ético
e o fervor pessoal, a devoção pessoal, elas apontam para a comunhão com Cristo e a comunhão uns com os outros. Apontam para a comunhão com Cristo e a comunhão uns com os outros. Se aquilo que nós estamos nos propondo, irmãos, como igreja, não nos faz compreendermos melhor quem Cristo é, nós estamos nos reunindo apenas como um ato religioso frívolo. Você ouviu o que eu disse ou não? E se os nossos ajuntamentos, as nossas reuniões, não produzem também em nós comunhão genuína uns com os outros, o que nós estamos vivendo são encontros de um clube social. Porque o que Cristo está nos ensinando aqui por meio dessa carta de João é que nós somos chamados a nos afastar de enganos, como aquelas igrejas em Éfeso, aquelas igrejas nos lares em Éfeso estavam vivendo, se reaproximarem da verdade, desenvolverem um amor profundo uns para com os outros. E com o Senhor. Quantos compreenderam até o momento, irmãos? João não era um homem dado à polêmica, mas João não era um homem omisso quanto à verdade. Ouviu o que eu disse? Vou repetir isso. João não era um homem dado à polêmica, contudo, não era omisso quanto à verdade. João também é corretivo. Ele confronta os falsos mestres que negavam a divindade de Cristo, distorcendo a verdade e esvaziando o significado da cruz. Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, nos ensina que João escreveu que os cristãos, eles deveriam permanecer na unidade da doutrina apostólica. Eu quero calmamente reforçar algo aqui, irmãos. Em Atos capítulo 2, nós vemos ali o derramar do Espírito sobre toda a carne, cumprindo em parte aquilo descrito pelo profeta Joel também, capítulo 2. E nós vemos que foi anunciado ali que todos eles perseveravam unânimes. O que quer dizer a expressão unânime? Unânime quer dizer que não tem ninguém olhando para o outro lado. Tá todo mundo olhando na mesma direção. Amém ou não, irmãos? Eram perfeitos? De forma alguma. Tinham que de vez em quando dar uma puxadinha? Irmãos, a igreja primitiva também tinha problemas. Tinha ou não tinha? Contudo, eles perseveravam unânimes em algumas coisas, que nós precisamos ter isso na mente e retomar isso de tempos em tempos. Eles unânimes, primeiramente no que, irmãos? Eu quero começar pelo outro termo na Escritura. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque a gente não pode perseverar levando em consideração outra coisa que não seja a doutrina dos apóstolos. Senão nós estaremos indo todos juntos para o lugar errado. Você ouviu isso? Amém ou não, irmãos? Por isso, o rigor nas Escrituras precisa ser uma marca de um grupo de irmãos que amam o Senhor e quer conhecê-lo. Por isso que os irmãos em Bereia, quando ouviram Paulo, eu me recordo que o último culto que tivemos no Antigo Salão, eu fiz menção disso, que enquanto Paulo estava pregando, os irmãos em Bereia ouviam com profundo o quê? Interesse, aquilo que Paulo estava expondo. E muitas vezes a gente escuta, mas aqui nós estamos dando atenção a algo que, se nós não pararmos
para mergulharmos na doutrina apostólica, e isso que Augustus Nicodemos está nos chamando a atenção sobre o que João escreveu, não tem como termos unidade, irmãos. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Por que às vezes a gente tem dificuldade? E vamos falar a verdade aqui, irmãos. Por que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de se assentar com pessoas que reúnem em alguns outros lugares que têm uma confissão de fé tão diferente e tal? Primeiro porque a gente é orgulhoso. Tudo bem ou não? Primeiro a gente tem dificuldade porque a gente é orgulhoso. Mas não podemos deixar de dizer que existem inúmeros desvios acontecendo, irmãos. E é muito difícil termos, então, uma plena comunhão, pensando em doutrina apostólica, quando nós estamos lidando com desvios complexos da doutrina dos apóstolos. E o que João está fazendo aqui é trazendo para eles claramente o entendimento de, olha só, gente, não dá para vocês viverem em unidade se todos vocês não estiverem olhando para onde? Para o mesmo lugar, tomando como base a doutrina dos apóstolos. Com isso, irmãos, eu não sei se você está entendendo, João não está fazendo apologia ao sectarismo. O que é o sectarismo? O sectarismo é, não se mistura. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo, se houver engano entre vocês, que por favor, vocês tenham a postura de abandonar as práticas de engano, para que vocês tenham comunhão por meio do Cristo, a saber, o Filho de Deus. Faz sentido o que eu disse ou não, irmãos? Consegui ser claro com os irmãos? C.R. Sproul diz que a fé que não produz frutos é uma fé morta. O amor ativo é a prova de uma vida iluminada pelo Espírito. Assim, amar uns aos outros não significa tolerar o erro da igreja, mas preservar a verdade com amor e firmeza. Irmãos, eu quero reler isso daqui. Amar uns aos outros não significa o que, irmão? Tolerar o erro, mas significa preservar a verdade. Mas a verdade deve ser preservada como? Com amor e firmeza. Sabe o que a palavra está nos ensinando aqui, irmãos? Porque tem gente que diz que em nome da verdade vale bater em todo mundo, né? E aqui João, que é conhecido como o apóstolo do amor, alguém que não era polêmico, né? Ele não entrava em polêmicas assim, talvez no sentido de, até nos escritos dele a gente percebe que ele tem um rigor da escritura, mas ele é diferente de outros dos apóstolos. E nós percebemos aqui claramente que ele está dizendo, olha só, por mais que vocês não devam ser... vocês devem amar uns aos outros, vocês devem cuidar uns dos outros, contudo, amar não significa tolerar um erro dentro da igreja. Amar significa preservar a verdade com amor e firmeza. E isso nos põe para entender e pensar em uma coisa, irmãos. E quando a gente erra, como a gente vai lidar com isso? Você ouviu isso, amém? E quando a gente erra, como a gente vai lidar com isso? Nós precisamos estar com o coração muito aberto, sabe, irmãos? Quando a gente erra, para ser tratado com firmeza, havendo ternura no rebanho de Cristo. Porque muitas vezes nós achamos que alguém exercer a misericórdia é alguém suportar que eu continue na prática dos mesmos erros. Quando na verdade a misericórdia está, na parte do Senhor, em ter nos dado a Cristo para sofrer o nosso lugar. Ali ele exerceu a sua misericórdia. Mas na prática cotidiana de uma igreja cristã, a coisa mais normal do mundo é alguém cometer um erro e outro irmão fazer o que, irmão? Corrigido. Em amor, com piedade.
sem brutalidade, é verdade, sem estupidez, sem agressividade. Mas muitas vezes a gente vai ter que pegar o irmão e dar uma chacoalhada, meu irmão. Tá frio aí, irmã? Próximo passo, o ar-condicionado aqui. Eu tô suando, irmão. Os irmãos me ouviram, queridos? Amém? Nós vamos subdividir o primeiro capítulo em 2 mensagens. Na próxima semana vamos falar sobre andar na luz. Falar sobre confissão e purificação de pecados. Amém? Hoje, compreendo ser essa a porção da Escritura que o Senhor tem para nós. E quero, com esse entendimento, quero orar com os irmãos para que o nosso coração se incline, nosso coração se renda. O time de música pode se posicionar. E uma das respostas que nós podemos dar, nós devemos mergulhar na vida